Lições bíblicas. Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição 8. O avivamento espiritual no mundo. Texto áureo. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 7 a 10, capítulo 47, versículos de 1 a 5 e versículo 9. Ezequiel, capítulo 37. Então, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel, capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos XVIII e XIX. No século XX, também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que, antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel, capítulo 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Tópico 1. O avivamento no tempo de Ezequiel.
1. Calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e apostasia de Israel. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. 2. Um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão, e profetizei como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. 3. O rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. A cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos e, por fim, a nado. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Sinopse 1. O vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Tópico 2. Os grandes avivamentos no mundo. 1. Na Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel, capítulo 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Na Alemanha. Por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Na Inglaterra. Por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. No país de Gales. Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou
a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. 2. Nos Estados Unidos. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de J. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. 3. Raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica. Com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo Santidade, Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham. Ali, foi batizado no Espírito Santo, com evidência das línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali, começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnier Brae Street, 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado, na Rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali, começou o denominado Avivamento Pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Sinopse 2. Grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Tópico 3. Os avivamentos mudam a história. 1. Impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. Num contexto de tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. 2. A geração depois dos avivamentos. Também é consenso que, em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas, infelizmente, não perduraram. Em muitos lugares, a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou.
Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos, para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Sinopse 3. Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos: cultural, político e econômico. Conclusão: Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos.